Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confice Belu, especialista em bolos pintados à mão livre, e no vídeo de hoje eu vou pintar um tema que é um filme que eu tô ansiosa que estreie logo, que eu sempre fui muito fã. Estreia agora no próximo dia 18 de julho, que é o Rei Leão, é a animação do Rei Leão. Tô louca pra ver. E eu vou então me inspirar em um dos cartazes do filme, que é o Simba com o pai dele. Eu acho que vai ficar bem bacana. E eu vou estrear também, aproveitar uma estreia, vou estrear essa palheta que eu recebi aqui da Edible Art, da Sweet Sticks, que ela é toda, vou abrir aqui para vocês verem. Olha, ela é toda de cores metálicas que eu vou utilizar também no bolo, fazendo uns detalhes, né, das jubas, enfim, fazer algumas coisas interessantes com ele. Eu vou usar bastante cores quentes, né, afinal a gente está falando de um tema de África, então são muitas cores quentes. Vou trabalhar com muito amarelo, marrom, vermelho, laranja e contrastando com esse fundo azul que também já me pediram para trabalhar. Luciana, como é que a gente pinta em cima de algum bolo com cor? Então hoje a gente vai pintar aqui um bolo com cor para vocês verem como vai funcionar. E eu quis inclusive trabalhar com uma cor bem escura para vocês entenderem como vai ser esse contraste. A gente tem que trabalhar primeiro nos tons claros e trabalhar com as cores escuras para cima para conseguir diferenciar o fundo e a cor também não ficar transparente, né? Bom, e falando dos materiais que eu vou usar, já falei dessa palheta nova, inclusive esses corantes eles são ativados com água, é super bacana. Vamos testar hoje. Os corantes da Edible Art que eu já usava antes, esses corantes líquidos, inclusive o link está aqui embaixo na descrição, você encontra na loja do Cake Design, tanto os dois, tá? Tanto o líquido quanto esse dessa palheta. E vou usar também, por causa do tom escuro, um pouquinho de dióxido de titânio, para evidenciar mais as partes brancas no final. Em relação aos pincéis, sempre nos detalhes eu vou trabalhar com os pincéis fininhos, 0 e 00. Um pincel que eu não costumo falar muito aqui, mas é esse que é um lequezinho, tá vendo? Ele é muito legal para fazer folhagem, quando é uma folhagem de coqueiro, e nesse caso, pelo, cabelo. Isso sempre funciona muito bem, porque a gente tem uma abrangência grande aqui, uma área legal grande para trabalhar e fazer a questão, no caso aqui, da juba, né? E para fundo, sempre esses pincéis assim, retinhos, como sempre eu digo também, são todos os pincéis macios, esse aqui é o número 12. E para detalhes menores eu gosto também de trabalhar com os longos, esse aqui é o número 5, também vou usar bastante ele. E esse aqui número 3. E um pincel que veio junto com a palheta, que eu vou usar também, é esse 30, que também é da Sweet Sticks. Ele é bem fininho, ele é bem preciso para detalhe. Bom, então vamos lá, né? Então, gente, eu vou começar aqui trabalhando com um branco e um amarelo, mais até com o branco, fazer quase um begezinho bem claro, porque esse branco é que vai fazer aparecer tudo aqui em cima do azul, tá? Então vou começar aqui mais ou menos marcando o posicionamento do rosto do pai, do Mufasa, e aqui embaixo eu faço a marcação do Simba. Essa pintura, ela não vai precisar ser tão realista como é o cartaz, né? Aqui vai ser uma coisa mais estilizada, apesar de ter alguns toques mais reais. Como dizem, né, que os olhos são a janela da alma, então o olho a gente capricha. Eu sempre coloco um pouquinho de álcool de cereal para ajudar a diluir, o pincel correr melhor, vamos dizer, na nossa tela, né? Então o pincel, ele vai fazer um movimento melhor com um pouquinho de álcool de cereal. Mas por enquanto eu só estou fazendo realmente seguindo o movimento, sem me preocupar muito. Vou deixar uma área maior aqui do olho, o olho não é tão grande, mas depois eu vou trabalhar melhor isso aqui. É sempre importante, se quiser, medir para não ficar, ó, a gente mede para ficar sempre na mesma altura. Tá um ET perfeito, mas juro para vocês que isso aqui vai virar o Mufasa. A
parte da juba eu ainda não tô marcando não, tá? Não se preocupem, por isso que tá um pouco estranho, mas vocês já vão entender. Agora eu vou colocar só como tá no cartaz mesmo, a pontinha da cabeça do Simba aqui embaixo. Agora, o importante até na marcação, gente, é fazer realmente já com os ângulos que a gente vai trabalhar. A questão do ângulo aqui, o movimento do pincel é sempre muito importante, tá? Novamente eu deixei uma área grande, vamos medir para ver se o olho tá na mesma posição, ok? Depois esse olho vai reduzir, é só mesmo para deixar marcado. Agora eu vou pegar um pincel maior para já começar a marcar a juba. Nesse caso eu já posso colocar um pouquinho de vermelho para fazer um laranja, amarelo e laranja, sempre trabalhando com branco para não ficar muito transparente. E depois aqui eu vou escurecer, deixa eu botar um pouco mais de vermelho, e depois eu vou escurecer nos pontos de sombra. E nessa juba vai dar para brincar com bastante dourado, bastante marca aqui de vermelho, de laranja metalizado. Vai dar para brincar com muita cor legal dessa paleta. E por que que eu faço essa marcação antes? Porque essa tinta vai secar, esse corante ele vai secar e vai fazer uma base realmente. E a gente consegue trabalhar melhor quando começa a trabalhar a questão aqui de luz e sombra, né? Então essa base é super importante. Olha, só para vocês não assustarem, acharem que ele vai ficar com essa cara de ET de Varginha descabelado, eu vou colocar uma imagem aqui do resultado final para vocês verem que vale a pena assistir o vídeo até o finalzinho, porque ele vai ficar bonito, ele não vai ficar com essa cara de ET descabelado não, hein? Marcação feita, agora sim, vamos começar a tirar a cara de ET e trabalhar aqui com um pouquinho de marrom também. E vamos começar a dar volume a essa imagem, né? Aqui no caso do leão, essa parte central entre os olhos, a gente tem que fazer na medida do focinho dele. Então, por isso eu tô reduzindo agora aqui, tá? Porque o olho dos felinos é bem miudinho. Então eu tô trabalhando a testa aqui central e essa parte do focinho. Começar a dar volume aqui. Ó, já vou marcar o focinho aqui para você entender o posicionamento. Um pincel bem fininho, vou marcar com preto e marrom o focinho mesmo. Vai ser aqui nessa altura. A gente divide mais ou menos como nos humanos. A proporção é bem semelhante. Então, a altura da testa, a altura da ponta dos olhos até aqui, né, da ponta da testa até a ponta do nariz e a ponta do nariz até o finalzinho do queixo. Então, ou seja, o queixo dele vem até aqui, essa medida aqui é onde eu vou marcar o nariz dele, o focinho dele, que é a mesma medida aqui da testa. A juba pode tampar um pouquinho ou não, mas a proporção é essa, da mesma forma que para humanos, tá? Então já vou aqui fazer uma marcação para ele já ficar com um pouquinho mais com cara de leão, né? Também, se você quiser fazer uma marcação central para ficar bem retinho aqui, saber onde vem pontinha do focinho. Tem que ser na mesma linha da testa. Quando a gente posiciona os olhos, o focinho e a boca, já começa a aparecer um pouco mais o que é a nossa imagem, né? Mas esse olho ainda vai reduzir mais. E lembrando, a gente está trabalhando aqui um felino, então o famoso olho gatinho, aquele olho com as pontinhas bem fininhas na lateral, vai evidenciar mais o que é o animal. E é legal também medir o tamanho do olho para ficar também na mesma proporção, né? E outro destaque que a gente tem que observar aqui, diferente do olho humano, o olho do gato, do leão, ele não tem aquela área branca, ele é inteiro colorido. Então aqui eu já vou marcar com o amarelo aqui, um toquezinho só do branco, o olho todo aqui dentro, que o olho dos leões é inteiro colorido.
e só a pontinha ali em cima que eu vou trabalhar com o preto. Aqui eu tô fazendo só umas marcações de marrom, mas eu vou diluir para dar só o efeito das sombras. Vou só marcando as expressões dele, mas isso tudo vai diluir para não ficar nada muito riscado. Até poderia, é um efeito também, fica bem interessante. Mas no caso aqui eu vou diluir um pouquinho, tá? Mas é só para marcar realmente as expressões e depois dar as sombras também. Então eu venho com o pincel quase sem encostar, ó, já começa a fazer um pouquinho de sombra aqui. Então, por enquanto, eu tô marcando a sombra e daqui a pouco eu venho com o branco do dióxido de titânio e marco os pontos que são bem mais claros, né? E aí a gente tem o volume na luz. E precisando mesclar, a gente vai devagarinho e vai mesclando. O legal aqui é aproveitar o fundo escuro que a gente tem, né? Então, conforme a gente vai trabalhando aqui a questão do volume, quando aparece um pouco fundo, não é o problema. Ao contrário, aqui vai facilitar a nossa vida, porque aproveita e ajuda no contraste, né? Não esquece de medir sempre para ver se não tá ficando torto, né? É importante estar sempre medindo. No final, o dourado aqui também vai dar uma vida, né? Dá bastante contraste, bastante luz também. Ó, no caso aqui, como eu tô fazendo a juba, eu tô puxando bem o fio para não ficar marcada a sombra, né? Essa barbinha dele aqui a gente clareia um pouco e depois faz a marcação da boca mais escura um pouco. Vou até trabalhar, como eu falei mais cedo, com o pincel leque. Ó, como é que fica bem mais fácil fazer os fios, ó. Mas o pincel aqui, gente, tem que ser bem delicado, tá? Se a gente aperta, não faz o efeito de fio. Ele é bem delicadinho. Olha só como é que é bem mais rápido, né? E a juba a gente puxa de dentro mesmo da bochecha dele, porque os pelos vêm. Depois eu faço essa mesma marcação também um pouquinho com a cor escura. Aqui para trás. Inclusive eu vou trabalhar um pouquinho do azul aqui atrás também para mesclar com o fundo. Então a gente um pouco que perde a noção aonde é a juba e aonde é o fundo, né? É legal essa brincadeira. No caso eu tô trabalhando com o azul marinho. E a juba não precisa fazer tudo no mesmo sentido, faz bagunçadinho mesmo. Ele não tá penteado, é um animal selvagem, então é bem irregular, vai fazendo para todos os lados. Claro que tem que ter um pouco de noção do movimento, mas a gente vai fazendo o risco para todos os lados. Agora dá um pouquinho mais de volume aqui nesse focinho e depois eu termino fazendo bem a curvinha dele. É um focinho quase reto, então a sombra aqui ele é mais mesmo para evidenciar só as quinas. Agora sim eu vou pegar o pincel 00 para fazer o detalhinho aqui bem fininho dessa lateral. Não esquecendo também de marcar as narinas, né? As narinas sempre mais escuro do que a parte de fora. Num animal a gente pode evidenciar bem a narina.
e marcar os furinhos do bigode, né? O outro lado, ainda tem um pouquinho aqui também. Aqui na boca eu tô puxando também uns pelinhos mais escuros, né, para fazer a sombra aqui. E aqui nessa parte do queixo também tem uns pelinhos menorzinhos aqui escurecendo essa margem. E vou só trabalhar aqui um pouquinho o preto para tirar a marca, né, que tava antes, e depois vem com o branco por cima, para não ficar tão marcado. Que aí, olha, já mistura, tá vendo? Vou pegar um outro pincel 00 com branco, fazer os bigodes. Nesse caso até eu vou usar o de óxido de titânio, dissolvido um pouquinho no álcool. E o pincel aqui quase não vai encostar no bolo, tá? Vai ficar bem fininho. E sempre buscando o pelo saindo desses furinhos pretos. Eu vou dar só uns toquezinhos aqui mais claros, que na imagem dele tem uns pontos mais claros, mais iluminados aqui, e depois eu venho com o detalhe do preto aqui. Todo esse lado dele aqui é bem mais iluminado do que o outro. Agora dá uma dissolvida aqui, uma diminuída, para não ficar tão brancão, né? Só uma batidinha para não ficar muito marcado. Agora fazer de novo aqui o contorno do olho bem preto. Então, vamos começar a fazer a juba mais clara desse lado aqui. Essa parte de baixo agora eu vou começar o Simba, então eu comecei aqui a escurecer um pouco mais. Então agora começando aqui o Simba, também vou começar a reduzir a marca dos olhos. E ele então, por ser filhote, o olho é bem miudinho. Agora, o pelo do Simba é um pelo muito curtinho, então a gente tem que dar leves batidinhas, diferente do leão adulto, né? Então, que o pelo é bem curtinho. Importante ver também se a altura das orelhinhas estão ok, para não ficar com a orelha torta. Nesse caso, a proporção é sempre muito importante. Do mesmo jeito que eu falei ali em cima, né, no focinho, aqui também é a mesma coisa. A gente tem que ver a medida de acordo com o focinho, né? Média altura. O olho de um filhote é sempre mais arredondado, mais amendoado. Então é um olho mais gordinho e no caso aqui rasgadinho na ponta. Tô subindo um pouquinho esse olho, que ele ficou um pouco mais para baixo. Tá vendo? Olha, ele tá um pouquinho caído. Então eu tô levantando ele e depois eu acerto na questão das sombras, né? Marcando aqui as manchinhas que o Simba tem, a sombrinha aqui também da orelha, importante. Ó, puxar assim um pouquinho, olha, dá mais realismo, como se fosse realmente pelo, tá vendo? Mesma coisa aqui pra dentro. Pegar um pouquinho do clarinho e puxar esse pelinho aqui, ó, dentro da orelha. Aqui é importante a gente delimitar também o que é o fundo e o que é a orelha, né? Para ter noção da sombra. Atrás, sempre mais escuro. Então, vamos puxando aqui uns fiozinhos, né, da juba, mas escurecendo essa parte de trás. Ó, batidinhas miudinhas para fazer o pelinho dele,
Pelinho bem de filhote mesmo, aquele leve, arrepiadinho. E para dar mais profundidade nessa orelha aqui, eu vou marcar bem escuro, para dar mais a sombra. Essa parte que, né, em tese ela fica assim, é mais aqui na profundidade fica mais escura. Então toda essa base, fazendo a curva. Sentiu como é que a orelha já dobrou um pouco mais? Olha, quanto mais escurecer essa ponta, mais profundidade ela ganha. E sempre fazendo o movimento, né? Agora clarear um pouquinho mais aqui. Batidinhas bem curtas para fazer o pelo curtinho. E agora eu vou puxar o pelinho aqui para dentro da orelha. Evidenciar um pouco mais o olho, depois dar um pontinho de luz nele também. Dá aquela leve puxadinha aqui pra dentro, né? Pronto, tá com cara de Simba. E agora eu vou botar só um pontinho de luz dentro do olhinho dele, só pra dar aquela iluminada, bem de levinho, da mesma forma aqui no pai dele, né? Pra não encostar no bolo, segura o pulso pra ficar firme. Opa, gostei demais, tá vendo? Então eu tenho que vir aqui com o preto. Então agora vamos metalizar ele, vamos deixar ele reluzente. Já passei aqui um pouquinho de água para ativar o corante e vou começar a iluminar essa juba. Inclusive eu vou pegar o pincel que veio junto, vou dar um toquezinho aqui dentro do olho, olha, que ele é de bastante precisão. Segura a mão para ficar bem firme. Vou passar aqui esse dourado um pouquinho mais claro nas partes que eu quero iluminar, que eu quero dar mais luz. Então vou botar esse dourado que é um pouquinho mais claro. Barbinha dele também dá um douradinho, né? Simbinha também merece um pouquinho aqui de dourado nele. Vou colocar também um pouquinho do laranja e do vermelho na juba, para dar um pouquinho mais de cor. Agora virou um pouco mais de brincadeira, vamos dizer assim, né? Para dar um pouco mais de cor para esse desenho. E esse é o resultado final do meu Rei Leão. Afinal de contas, eu dei uma estilizada, não fiz exatamente como falei com vocês sobre o cartaz do filme, né? Eu tenho o meu toque. Inclusive, hoje, como eu falei, eu testei essa paleta que eu recebi da Sweet Sticks. Eu gostei bastante desse efeito metalizado que eu coloquei na juba, em alguns detalhes também no rostinho deles. Achei que ficou bem interessante. Como eu falei no início do vídeo, eu trabalhei bastante efeito de luz e sombra e também cores quentes, afinal de contas é um tema africano, então as cores quentes, vibrantes, amarelo, laranja, vermelho, né? Principalmente na juba eu botei bastante contraste desse metalizado, laranja, e o efeito de luz e sombra também, dando contraste com essa pasta colorida, que já me perguntaram também como é pintar em cima de uma pasta colorida. Bom, acho que deu para reparar que também não é tão difícil assim, né? Dá pra gente usufruir do fundo do azul para aumentar o contraste na pintura. Então, se você gostou, dá logo like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque ao longo da semana tem vários vídeos de resumo e aí você consegue escolher qual a parte que te interessa mais para assistir, né? E claro, todo domingo tem o vídeo completo aqui no canal. É importante também assistir ele completo para entender tudo que está se passando em cada resumo, né? E olha lá meu Instagram também, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem sempre foto nova e ele vai estar lá, inclusive, porque daqui a pouco vem o nosso amado filme e ele tem que estar lá marcando presença, né? Olha o History, olha o Facebook também, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. E eu aguardo você na próxima semana com mais um vídeo.